Vibrações não se limitam a criar sons, elas moldam nossa realidade. Talvez você já tenha ouvido que, ao manipular frequências específicas, é possível realizar feitos impressionantes, como levitar objetos. Randall Carlson trouxe uma visão fascinante sobre isso em uma conversa no podcast de Joe Rogan, explicando que tudo no universo vibra em uma frequência particular. Quando conseguimos identificar e trabalhar com essa frequência, podemos manipular objetos, um princípio essencial da teoria que estamos explorando, baseada em conhecimentos ancestrais. Hoje, tecnologias modernas estão sendo desenvolvidas com base nesses mesmos princípios, o que nos leva a uma pergunta instigante. Estamos redescobrindo algo que civilizações antigas já conheciam? Tudo indica que sim. Por volta do ano 200, na Espanha, foi criado um dispositivo capaz de levantar pequenos objetos usando apenas som. Os transdutores utilizados nesse mecanismo, embora semelhantes a alto-falantes, operavam em uma frequência fora do alcance auditivo humano, mas eram suficientemente potentes para mover objetos com eficácia. Manipular objetos com a força do ultrassom cria uma cena que beira o mágico. No entanto, o que sustenta esse espetáculo são ondas de ultrassom vindas de todas as direções, formando campos de pressão que mantêm essas partículas flutuando. Muito antes de dominarmos essa aplicação prática do som, cientistas já haviam compreendido que ondas sonoras podiam gerar bolsões de ar pressurizado capazes de exercer forças suficientes para neutralizar a gravidade, permitindo a levitação de objetos. A maioria dos dispositivos modernos de levitação por ultrassom utiliza ondas estacionárias, que surgem quando duas ondas sonoras de mesma frequência colidem de direções opostas, criando padrões de pressão estáveis. Em 1987, no entanto, o Dr. David Dick revolucionou essa abordagem ao colaborar com a NASA, desenvolvendo um dispositivo de levitação acústica que utilizava apenas um conjunto de transdutores, simplificando a tecnologia. O dispositivo, encapsulado em um capacete de plexiglass com 12 polegadas cúbicas e propriedades de cavidade ressonante, é uma obra-prima de engenharia. Equipado com 3 alto-falantes estrategicamente posicionados e conectados por guias de onda acústicos feitos de alumínio, ele manipulava uma onda sonora contínua de 600 Hz, ao ajustar com precisão as relações de amplitude e fase entre os alto-falantes. O Dr. Dick conseguiu controlar objetos com uma precisão impressionante, permitindo que eles levitassem e se movessem livremente em 3 dimensões. Este avanço representou uma evolução significativa na utilização das ondas sonoras para manipular objetos físicos. A pesquisa do Dr. Dick não apenas ampliou os limites do que era possível com ondas sonoras, mas também teve um impacto profundo no estudo da microgravidade. Seus experimentos, realizados em condições semelhantes às de um ônibus espacial, forneceram insights valiosos sobre o comportamento de objetos em ambientes de baixa gravidade. A capacidade de manipular frequências revelou-se cheia de possibilidades, abrindo portas para inovações científicas e tecnológicas. No campo da medicina, o potencial das frequências sonoras está revolucionando abordagens tradicionais. Imagine alterar o DNA não com ferramentas invasivas ou técnicas complexas de edição genética, mas apenas por meio de frequências específicas. Em um experimento fascinante, uma equipe demonstrou que era possível transformar embriões de rã em embriões de salamandra utilizando apenas transmissões de frequência, sem recorrer a métodos convencionais de manipulação genética. Este avanço destaca como a exploração do som e suas frequências pode transformar o modo como entendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Enquanto isso, o Dr. Yao, um cientista sueco com formação em Oxford, se envolveu em uma jornada de exploração científica e espiritual no início do século XX. Durante uma expedição no Egito, organizada por ingleses em uma época de intensa exploração científica e arqueológica, ele começou a se interessar por mistérios mais profundos que uniam ciência e espiritualidade. Esse caminho o levou ao Tibete em 1939, quando recebeu um chamado urgente de um amigo tibetano para ajudar um lhama doente. Dr. Yao passou um tempo entre os tibetanos e, graças à sua forte amizade com eles, teve acesso a informações e experiências raramente compartilhadas com estrangeiros. Um dia, seu amigo o levou até um prado inclinado perto de colinas ao noroeste do monastério.
Em uma das colinas havia um buraco a 250 metros de altura, que parecia ser a entrada de uma caverna. Na frente deste buraco, os monges utilizavam uma plataforma para construir uma parede de pedra, acessível apenas por cordas a partir do topo da colina. A 250 metros abaixo da plataforma havia um grande bloco de pedra polido com uma cavidade em forma de tigela no centro. Um arco de 90 graus foi montado a 63 metros do bloco, onde 19 instrumentos musicais, incluindo 13 tambores e 6 trompetes, estavam posicionados. Os tambores maiores e os trompetes estavam fixados em suportes ajustáveis. Atrás de cada instrumento havia uma fila de monges. Com o bloco de pedra em posição, o monge responsável pelo pequeno tambor dava o sinal para iniciar. O som agudo deste tambor se destacava, mesmo em meio ao ruído intenso gerado pelos outros instrumentos. Os monges acompanhavam o som com cânticos e o volume crescia progressivamente. Após 4 minutos, nada parecia acontecer. Mas então, conforme o ritmo aumentava, o bloco começou a se mover. De repente, ele se ergueu e, com velocidade crescente, subiu até a plataforma em frente à caverna, pousando lá após 3 minutos. O segredo reside no posicionamento geométrico preciso dos instrumentos musicais em relação às pedras a serem levitadas e no ajuste harmônico entre tambores e trompetes. As ondas sonoras geradas pela combinação criavam um efeito antigravitacional. No centro de foco, onde as pedras estavam posicionadas, além de afetar a periferia ao redor, cobrindo aproximadamente 1/3 do círculo em que as pedras se moviam. Para garantir que não estava alucinando, Dr. Jarrow filmou o experimento, e os filmes confirmaram o que ele presenciou. Ambos foram confiscados pela sociedade inglesa para a qual ele trabalhava, que os declarou altamente sigilosos. Alguns textos antigos descreviam máquinas voadoras que emitiam sons melodiosos ao voar, sugerindo o uso de um propulsor sônico que operava em frequências ressonantes com as propriedades naturais da máquina. Os tibetanos parecem ter dado uma pista sobre como criar uma máquina voadora com propulsão sônica antigravitacional. A ideia seria completar o círculo de geradores sônicos representados pelos tambores e trompetes para criar um disco que gerasse força de levitação no centro. Atualmente, é provável que nosso conhecimento científico já tenha avançado além desse princípio, com veículos experimentais possivelmente construídos. Geradores de alta frequência podem ter substituído os de baixa frequência, enquanto sistemas eletrônicos permitiriam controlar com precisão as direções e os movimentos. O Dr. Hans Jenny, pioneiro no estudo dos padrões vibracionais, explorou o fascinante universo da cimática, revelando como as ondas sonoras podem influenciar substâncias como areia e água. Seus experimentos, realizados com precisão, mostraram que diferentes sons geram padrões visuais distintos nos materiais expostos, destacando o impacto profundo das vibrações na matéria física. Ao visualizar essas ondas em ação, Jenny demonstrou que tudo, até o que não podemos ver, ressoa com uma vibração que pode ser representada e estudada através da cimática. Esses padrões não são apenas curiosidades estéticas, mas possuem significativas implicações científicas. O trabalho de Jenny sugeria que, ao compreender como as vibrações moldam materiais como areia, poderíamos começar a entender como sistemas biológicos e ecológicos também funcionam, revelando a presença de um princípio universal que rege a matéria e a energia. Sua pesquisa abre portas para novas maneiras de explorar o mundo ao nosso redor, não mais apenas como uma coleção de partículas físicas, mas como um campo vibracional. Essa reflexão nos leva a questionar: se o som pode organizar areia em formas complexas, será que ele também pode influenciar positivamente nossos corpos, que são compostos por células vibrantes? Essa ideia plantou a semente para novas possibilidades de cuidados com a saúde, propondo que a exposição a certas vibrações poderia, de fato, melhorar nosso bem-estar físico e mental. A pesquisa do Dr. Masaru Emoto aprofundou ainda mais essa visão ao explorar como as emoções e as vibrações podem alterar a estrutura da água, um dos componentes essenciais do nosso corpo. Emoto demonstrou, por meio de experimentos inovadores, que as vibrações não só afetam a água, mas também têm implicações poderosas para a saúde e a cura. Um exemplo intrigante de seu trabalho envolveu o uso de um triângulo musical. Enquanto ele tocava um triângulo, um outro,
afinado na mesma frequência, localizado a 100 metros de distância, começava a ressoar por conta própria. Esse fenômeno ilustrou de maneira clara o poder das vibrações e a conexão intrínseca entre elas, ressaltando o potencial de sua influência sobre o corpo humano, considerando que mais de 60% de nossa composição é feita de água. Os experimentos, realizados pelo Dr. Masaru Emoto, revelaram uma profundidade fascinante ao mostrar que palavras e pensamentos positivos, como elogios e música, podem influenciar diretamente a formação dos cristais de água, tornando-os claros e esteticamente agradáveis. Por outro lado, influências negativas como palavras agressivas ou pensamentos destrutivos resultam em cristais desordenados e caóticos, sugerindo que o impacto de nossas palavras e pensamentos vai muito além do que imaginamos, especialmente quando consideramos a grande quantidade de água presente em nossos corpos. O trabalho de Emoto propôs que, assim como a água, nosso ser físico pode ser moldado e afetado por aquilo que escolhemos pensar e dizer, refletindo diretamente na nossa saúde e equilíbrio. Interessante também é a história por trás da afinação musical. A afinação padrão da música que ouvimos hoje é de 440 Hz, mas nem sempre foi assim. Antes, utilizava-se 417 Hz. A mudança para 440 Hz foi impulsionada pela Igreja Católica Romana, que suprimiu várias frequências musicais antigas. Entre elas, 152 dos mais belos cantos gregorianos foram perdidos, incluindo o hino a São João Batista, recentemente redescoberto, conhecido por seu poder espiritual e elevador. A recuperação desses 6 tons antigos nos revela como a música foi moldada ao longo do tempo. Ajustando a afinação para 449 Hz, por exemplo, nos aproximamos de um dos tons originais do Criador. E ao ajustarmos para 441 Hz, chegamos mais perto de uma das frequências que corresponderiam a uma das línguas originais do Criador. Essas manipulações podem ter tido um objetivo claro: limitar o funcionamento do cérebro humano, especialmente o hemisfério direito, que é diretamente conectado à mente do coração e à nossa capacidade de interagir com a comunidade divina. Em 1959, o governo dos Estados Unidos tomou uma medida drástica, exigindo que todos os equipamentos musicais, bem como as transmissões de rádio e TV, adotassem esse novo padrão. Leonard J. Horowitz investigou profundamente essa mudança, sugerindo que a Fundação Rockefeller teve um papel crucial nesse processo, como parte de um esforço maior para manipular a consciência coletiva. Horowitz teorizou que ajustar a música para 440 Hz poderia perturbar nossos sistemas energéticos internos, afetando nossos chakras, desde o coração até a base da coluna, e estimulando os chakras acima do coração. A teoria propõe que essa frequência pode fortalecer o ego e as funções do hemisfério cerebral esquerdo, ao mesmo tempo em que enfraquece a intuição e a criatividade. Compositores clássicos como Mozart e Verdi afinavam suas obras em 432 Hz, uma frequência que ficou conhecida como afinação verde. Essa frequência é amplamente considerada mais harmoniosa com o corpo humano e o universo, criando uma ressonância natural que promove equilíbrio e bem-estar. Apesar disso, a maioria da música ocidental moderna, abrangendo desde os clássicos populares até os sucessos contemporâneos, segue fiel ao padrão de 440 Hz. No entanto, uma pequena mudança de 440 para 432 Hz, que altera a vibração em apenas 8 ciclos por segundo, é apontada como suficiente para causar um impacto profundo na consciência humana. Músicos e especialistas em campos tão variados quanto a matemática e a medicina têm defendido frequências alternativas, como 444 Hz ou 528 Hz, que são vistas como portadoras de vibrações positivas, capazes de fomentar o amor e uma conexão universal mais profunda. À medida que nos aproximamos do encerramento, quero aproveitar este momento para falar diretamente com você, que esteve presente até aqui. Sua presença não é apenas uma audiência, mas uma parceria nesta jornada pelo saber. Cada minuto que você dedicou a estar aqui conosco é profundamente valioso.
seja ao deixar um like, compartilhar nossos vídeos ou simplesmente absorver silenciosamente o conteúdo, você se torna uma parte vital desta comunidade vibrante e repleta de curiosidade. Sua presença é o que dá vida a este espaço de descoberta e aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para garantir que você não perderá os próximos capítulos dessa jornada fascinante. Ainda há inúmeros mistérios esperando para serem desvendados, e continuar sem você ao nosso lado seria inimaginável. Até a próxima. Continue cultivando sua curiosidade, continue explorando e, acima de tudo, continue conosco. Muito obrigado e até breve.